Notícias do dia, ano 6, número 2035. Dia 16 de junho de 2022, quinta-feira. Datas comemorativas. Dia da Criança Africana. Dia da Unidade Nacional. Dia de Corpus Christi. Dia Internacional da Tartaruga Marinha. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 12 graus, máxima de 24 graus, Florianópolis, Santa Catarina. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,02. Valor do euro, em baixa, R$ 5,25. Índice Bovespa, em alta, 0,73%, 102.807 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 1,66%, valendo R$ 113.106,58. IPCA, em alta, 0,47%, maio de 2022. Taxa Selic, em alta, 12,75%, 4 de maio de 2022. Valor do ouro, grama, R$ 298,35. Notícias nacionais. Presidente sanciona a medida provisória do Serviço Civil Voluntário. Programa de Serviço Civil Voluntário oferecerá capacitação profissional e vagas de trabalho, com pagamento de bolsas. Adesão de municípios ao programa é voluntária. Presidente veta retorno do despacho gratuito de bagagem em avião. Atualmente, empresas aéreas cobram um valor à parte no preço da passagem pelas bagagens de 23 kg em voos nacionais e 32 kg nos voos internacionais. Sancionada a medida provisória que permite pagamento de sobreaviso a policiais federais, AMP, que também possibilita o financiamento do plano de saúde dos policiais federais, tinha sido aprovada pelo Congresso Nacional no fim de maio. Câmara conclui votação de projeto que limita ICMS dos combustíveis. Na sessão desta quarta-feira, dia 15, os deputados rejeitaram um único destaque que poderia mudar o texto base aprovado na noite da terça-feira, dia 14, pelos parlamentares. Ministério da Justiça e Segurança Pública lança Operação Vetus 3 para combater violência contra idosos. A operação é resultado de ação específica para operacionalizar as denúncias recebidas por canais como o Disque 100 e 180, disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Justiça determina a volta de Sérgio Cabral à prisão da Polícia Militar. O Tribunal de Justiça entendeu que o ex-governador do Rio de Janeiro deve aguardar no local a conclusão do processo apuratório sobre supostas irregularidades encontradas no presídio da polícia e a respectiva decisão judicial, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. STF muda critérios para repasse para educação a estados e municípios. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, estados do Nordeste vão receber mais recursos para investimentos na educação a partir de 1º de janeiro de 2024. Equipe do governador do Rio é atacada a tiros no norte do estado. Segundo a assessoria do governo estadual, Cláudio Castro teria compromisso mais tarde e não estava na comitiva, atacada por criminosos da favela Nova Holanda, em Macaé. Polícia Rodoviária Federal apreende cerca de 2.000 roupas falsificadas em operação na Dutra. Entre a mercadoria apreendida em operação na Via Dutra, havia itens pirateados de marcas renomadas. Peças foram encaminhadas à 94ª DP, em Piraí, Rio de Janeiro. Polícia Rodoviária Federal iniciou nesta quarta-feira, dia 15, a Operação Corpus Christi. As ações estão concentradas em trechos apontados pela PRF como mais críticos, mapeados a partir de dados de operações anteriores com o objetivo de reduzir o número de acidentes. São Paulo confirma terceiro caso de varíola dos macacos no estado. Ministério da Saúde disse ter sido notificado sobre o novo caso da doença em São Paulo e sobre um paciente no estado do Rio. É um brasileiro de 38 anos e que estava em Londres. Laboratório da Fiocruz será referência em varíola dos macacos, nomeado como referência para exame de amostras suspeitas da doença. Laboratório de Enterovírus do IOC Fiocruz analisará material coletado no estado do Rio e no Nordeste. De acordo com a última atualização divulgada pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 31.611.769 casos acumulados de Covid-19 e 668.693 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 30.310.772 pacientes se recuperaram da doença e há 632.304 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 443.003.664. São Paulo prevê 3,8 milhões de veículos nas rodovias durante o feriado, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo. Os momentos de maior fluxo são esperados para o fim da tarde de ontem, todo o dia desta quinta-feira, dia 16, e o próximo domingo, dia 19.
Copom eleva juros básicos da economia para 13,25% ao ano. Apesar da alta, o Banco Central reduziu o ritmo do aperto monetário. Depois de 2 aumentos seguidos de 1 ponto percentual, a taxa foi elevada em 0,5 ponto. Esse foi o 11º reajuste consecutivo na taxa Selic. Setor da construção empregou 2 milhões de pessoas em 2020, diz IBGE. A sondagem indica que os resultados do valor de incorporações, obras ou serviços da construção somaram 147,3 bilhões de reais para o segmento de construção de edifícios. Comércio paulista cria mais de 10 mil vagas de emprego em abril. O varejo foi o setor que mais se destacou, com a criação de 6.345 empregos, influenciado pelo segmento de ferragens, madeira e materiais de construção, com 860 vagas. Preços de importados nos Estados Unidos aumentam em maio. Os preços de importação subiram 0,6% no mês passado, depois de avanço de 0,4% em abril, disse o Departamento do Trabalho nesta quarta-feira, dia 15. Bitcoin cai para nova mínima de 18 meses e colapso se aprofunda. É a menor cotação desde dezembro de 2020. A moeda acumula quedas de cerca de 28% desde a sexta-feira, dia 10, e de mais da metade do valor neste ano. Dólar cai para R$ 5,02 após Fed aumentar juros nos Estados Unidos. O dia foi positivo no mercado de ações. O índice Bovespa fechou aos 102.807 pontos, com alta de 0,73%. Apesar da alta, a bolsa acumula queda de 7,67% no mês. Mega Sena, concurso 2491. Ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio acumula em 60 milhões de reais para o sorteio do próximo sábado, dia 18. Dezenas sorteadas: 22, 29, 38, 43, 48 e 53. Esportes. Campeonato Brasileiro. Série, 12ª rodada. Red Bull Bragantino 4, Coritiba 2. Ceará 0, Atlético Mineiro 0. Surf. 4 brasileiros avançam direto para a terceira fase em El Salvador. A melhor performance do dia foi alcançada pelo tricampeão mundial Gabriel Medina, que superou em sua bateria o brasileiro Jadson André e o australiano Callum Robinson. Bodyboard. Sérgio Machado é terceiro na etapa brasileira do circuito mundial. O chileno Alain Munhoz venceu a disputa do Itacoatiara Pro IBC World Contest, realizada na praia de Itacoatiara, Rio de Janeiro. O sul-africano Tristan Roberts ficou em segundo. Notícias internacionais. Ucrânia ignora ultimato russo por rendição em Severodonetsk. País diz que mais de 500 civis estão presos junto com soldados dentro da fábrica química Azot, onde suas forças resistem durante semanas ao bombardeio russo que reduziu grande parte de Severodonetsk a ruínas. Rússia propõe abrir corredor humanitário em cidade no leste da Ucrânia que ataca há semanas. Rússia pediu aos ucranianos que parem com sua resistência absurda em Severodonetsk, mas não obteve resposta sobre o acordo para a retirada de civis. Biden anuncia envio à Ucrânia de mais artilharia, munições e mísseis. Divulgação foi feita após uma conversa entre o presidente dos Estados Unidos e o mandatário ucraniano Volodymyr Zelensky. Putin e Xi concordam em aumentar a cooperação econômica entre países. Em ligação telefônica, presidentes da China e da Rússia discutiram dificuldades impostas pelas sanções econômicas contra Moscou. OTAN e União Europeia debatem questões de defesa em Haia e Bruxelas. A entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN foi o tema principal, juntamente com o apoio militar à Ucrânia. Nesta quarta-feira, dia 15, o grupo de Ramstein, com 50 países liderados pelos Estados Unidos e pelo secretário norte-americano da Defesa, Lloyd Austin, se reuniu em Bruxelas, na Bélgica. Déficit comercial da zona do euro quase dobra em abril. Os 19 países que compartilham o euro registraram déficit comercial de 32,4 bilhões de euros em abril, em comparação com um déficit de 16,4 bilhões de euros em março. Portugal cria vistos para buscas de emprego e nômades digitais. Estrangeiros terão até 6 meses para encontrar um trabalho, em uma medida que visa combater a escassez de mão de obra. Governo britânico busca maneiras de seguir com expulsões de imigrantes para Ruanda. Ministra do Interior afirmou que o país é acolhedor, mas está ameaçado por aqueles que chegam ilegalmente e pagando a traficantes. Fed promove maior alta dos juros desde 1994. O Federal Reserve, Banco Central norte-americano, elevou a taxa de juros dos Estados Unidos em 0,75 ponto percentual nesta quarta-feira, dia 15, para conter o salto da inflação. Eventos históricos do dia. Em 1846, conclave de 1846 elege o Papa Pio IX, iniciando o pontificado mais longo da história do papado. Em 1950, inauguração do estádio jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro. Em 1963, Programa Espacial Soviético, Missão Vostok 6, a cosmonauta Valentina Tereshkova torna-se a primeira mulher no espaço.
Em 1976, Levante de Soweto, uma marcha pacífica de 15 mil estudantes em Soweto, na África do Sul, se transforma em dias de tumultos quando a polícia abre fogo contra a multidão. Em 2012, China lança com sucesso sua espaçonave Shenzhou 9, transportando 3 astronautas, incluindo a primeira astronauta chinesa Liu Yang, para o módulo orbital Tiangong 1. Em 2016, Shanghai Disneyland Park, o primeiro Disney Park na China continental, é aberto ao público. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.